Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. O século XXI tem uma característica completamente diferente do século XIX e início do século XX. Haja vista que o século XIX baseou-se na concepção empírica, na qual vem de uma abordagem aristotélica que Locke sabiamente colocou que o homem era a tábua rasa da sociedade e o molda. A priori, é-nos preciso percebermos que houve um grande choque de egrégoras durante o século XX e o século XIX, basilando a concepção fenomenológica existencial e a visão empírica. Ou seja, uma luta no Ocidente basilada em Aristóteles, conhecido como Platão, e Aristóteles, que o estagirita que foi discípulo do grande mestre Platão, que por sua vez, juntamente com Xenófanes, escreveu sobre Sócrates, sendo uma coisa ululante e bastante, digamos assim, característica dos dois. Dizia: a percepção do mundo dos sentidos é a condição sine qua non para a evolução do ser. O outro, numa visão platônica, que ele herdou de Sócrates, que por sua vez tem toda uma concepção pitagórica, ele basila-se numa visão existencial fenomenológica. Mas o Ocidente se acopla ao Oriente no século XXI. Ele, em verdade, nos mostra que podemos trabalhar numa visão completamente diferente e, ao mesmo tempo, semelhante, como Hegel com os cornos, a tese, a antítese e a síntese. Visão fenomenológica existencial, visão empírica e a síntese que seria o conhecimento adentrado do ser humano. Immanuel Kant tentou uma coisa interessante: juntar os dois pensares, a percepção a partir do mundo dos sentidos, baseada toda na visão de Francis Bacon, e a percepção fenomenológica existencial. Ele, em verdade, nada conseguiu. A psicologia, ela adentra no século XIX com uma posição positivista baseada nas concepções de Augusto Comte e, ao mesmo tempo, empírica, na qual diz que é a ciência da alma, análise da alma, mas não adentra e não ver a alma. É melhor vê-lo-á a partir de uma visão neuroanatômica, uma visão organicista. Estamos aqui com a Isabelle Marie Brust. Ela, em verdade, nos fala da Theta Healing e vai adentrar mostrando-nos ao vivo em cores, não ao vivo porque estamos gravando, mas em cores. É uma pessoa simpaticíssima. Obrigada. Que está aqui conosco. Ela irá, a priori, nos dizer o que é a Theta Healing e, por sua vez, qual a sua aplicabilidade e qual a sua origem, além de nos dissertar, né, sobre o seu adentramento nessa técnica que, no século XXI, está avançando para entender mais ainda a psique humana. Bom, o Theta Healing é uma técnica em que usamos as ondas Theta para chegarmos até o subconsciente e trazermos à consciência o que está ali, né? O subconsciente é mais ou menos 80%, 88% da nossa mente. E ali estão memórias, informações, crenças. E a nossa consciência só tem em torno de 12%, né, da mente. Então, nós agimos no nosso dia a dia segundo
muitas crenças que estão no subconsciente e que às vezes nós não temos a consciência. E nós vivemos o nosso dia a dia segundo o que acreditamos e às vezes sem saber que acreditamos. Então nós podemos reagir ao mundo, né, manifestar inclusive o nosso mundo segundo essas crenças. E algumas delas são limitantes. Então se, por exemplo, eu acredito que a vida é difícil, eu vou manifestar no meu consciente que a vida é difícil, tudo vai ser difícil para mim. Muitas crenças estão no subconsciente e nós não temos noção delas, nós não temos noção que elas estão na base do nosso comportamento. Então muitas vezes nós queremos mudar um comportamento, sabemos que um comportamento que nós temos que é repetitivo, que forma um padrão, limita a nossa vida. Nós não conseguimos viver na abundância, no fluxo do universo, né? E às vezes são crenças que a gente nem imagina que nós possuímos. Quando nós fazemos um trabalho através do Theta Healing, nas ondas Theta, nós estamos em ondas cerebrais, no nível cerebral, em que a gente acessa o subconsciente, mas podemos estar consciente. Então trazemos essa crença do subconsciente para o consciente. Só em trazer isso para o consciente já assim, 50% de transformação. Mas aí usamos certas técnicas para poder tirar essa crença do nosso sistema. A gente tira essa crença do nosso sistema e a gente faz um download, que nós chamamos de novas crenças, de uma crença positiva, de crenças que são impulsionadoras. Então, em vez de achar que a vida é difícil, eu vou substituir por uma crença de que é permitido viver a minha vida de forma leve, de forma fácil, que eu mereço viver de forma leve, de forma fácil. E a vida se transforma, a vida se torna leve, se torna mais fácil. Foi que criou-a e, por sua vez, quem a desenvolveu e cite a data que ela começou a ser apresentada aqui no nosso país. Olha, quem criou a técnica é Vianna Stibal, ela é americana e ela se curou de um câncer através do Theta Healing. E ela foi desenvolvendo, né? Essa técnica é mais ou menos, eu acredito que uns 10 anos. É nova, né? Foi trazida aqui para o Brasil por Git Bond e Gustavo Barros. Tem um Instituto Theta Healing no Rio de Janeiro. E está em franca expansão aqui no Brasil. Na Bahia do Salvador. Olha, no Brasil. São poucas ou são muitas pessoas? Já tem um bom número de pessoas. Eu diria que aqui na Bahia, aqui em Salvador, eu acho que é em torno de 40 pessoas ou mais. Agora, em novembro, a criadora do Theta Healing vem para o Brasil. É a primeira vez que ela vem? Não, ela já vem em 2012. E ela vem, só que ela vai fazer cursos para instrutores. E qual a origem dela? Americana? Ela é americana. Uhum. Ela é americana. E diga-me uma coisa, quais são as principais áreas patológicas nas quais são abrangidas a técnica? A técnica, ela trabalha principalmente crenças, sistemas de crença, mas tem uma abrangência espiritual também, né, de limpezas energéticas, de ganchos espirituais. Trabalhas com chakras? Também, porque para atingirmos as ondas Theta, nós fazemos uma meditação em que atingimos as ondas Thetas e vamos ao Criador de tudo que é, o sétimo. Leva ao estado alterado da consciência? Sim, porque estamos nas ondas Thetas, né? Nós levamos o paciente à onda Theta. E na onda Theta, então, nós vamos investigar o que o paciente traz, que seja uma crença limitante,
que seja uma doença, enfim. E então vamos acessar nas ondas θ a origem, né, disso. E então, chegando na origem, por exemplo, uma crença, nós trabalhamos sempre com a permissão da pessoa, tá? Então, por exemplo, a gente acessa uma crença limitante, a gente pede a permissão do cliente, né, para que essa crença seja retirada do seu sistema. E então nós vamos até o 7º plano da existência, em contato com o Criador de tudo que é, e lá nós comandamos. Agora você trouxe-nos 2 livros aqui, Sim. nos quais estão em português, e eles, em verdade, nos fala sobre a técnica. Nos fale um pouco desse livro aqui, né, que Esse é utilizando Theta Healing avançado, utilizando o poder de tudo o que é. Isso. Quando nós chegamos ao 7º plano da existência, né, que assim, a gente coloca para cima, mas na realidade nós estamos no 7º plano da existência. Nós entramos em contato com o Criador de tudo que é. A fonte, Deus, o universo, como você nomeia na sua crença. E é um estado vibracional onde tudo é. Já não há mais a ilusão da separatividade, da dualidade. E ali, como falei anteriormente, nós comandamos. Então é comandado que a crença determinada da pessoa seja retirada do seu sistema de crença, seja substituído e aí a gente vai com uma crença positiva, para o bem maior, sempre para o bem maior. Gratidão, né? Está feito, mostre-me. E no momento em que nós pedimos para que haja uma visualização, nós apenas estamos visualizando o Criador fazendo aquela limpeza, tirando energeticamente aquela crença, por exemplo, e vindo novas informações, download de novas crenças, novas informações no sistema de crença, no sistema energético do paciente. Na realidade, somos co-criadores. A partir do momento que nós estamos na posição de visualizar, nós permitimos com que haja a manifestação daquilo que nós visualizamos. Quando há o olhar do observador, a onda se torna partícula, aquilo se manifesta na terceira dimensão. Então, a técnica trabalha nesse aspecto. Agora, esse aqui, você também trouxe-nos uma das mais poderosas técnicas de cura energética do mundo, o Theta Healing, né? Escrita pela Viana Stibal, né? Stibal. Ela, que aqui, eu acredito que esse aqui é um livro mais introdutório, né? Isso, Ele um nos livro fala básico. Exatamente sobre o quê? Isso, fala exatamente sobre a técnica, inclusive sobre a meditação para você entrar em estado Theta. Inclusive, Dhyana em sânscrito, né? Sun em coreano. Nós temos o sufismo, que vem da linha islâmica, né? Todas as linhas religiosas e de cunhos espiritualistas já têm o ato de meditar. Hoje até nós já temos a meditação terapêutica, que adentra nos consultórios, né? Sem ser o Sun coreano, o Sun coreano, o Shen chinês, o Shan. A meditação entra em que contexto? Nesse processo de consciência. Ciência, etimologicamente, quer dizer conhecimento, episteme grego, né? Consciência de si mesmo, processo da consciência. Onde é que entra o ato meditativo nesse contexto terapêutico? Ele entra na condução do cliente ao estado Theta, a adentrar o seu subconsciente. Nesse grande eu, nesse grande estado em que somos, né? Somos todos um. E nesse estado, então, a gente acessa o subconsciente, acessa essas crenças. E então podemos trabalhar nesse nível quântico
e podemos então trabalhar energeticamente, acessar esse mundo, né, esse subconsciente, e acessar essa frequência vibratória da fonte criadora, de tudo que está em nós também. Então é uma grande viagem ao nosso próprio interior, um grande conhecimento em o que eu trago na minha vida, para manifestar na minha vida. E o que eu posso mudar para manifestar aquilo que realmente é bom para mim. Como eu posso manifestar o meu poder, o meu propósito, a minha liberdade de ser, quem eu posso ser, e não apenas viver na ilusão de tantas crenças que nós temos desde do nosso nascimento, né, que trazemos também a nível genético, a nível histórico, e podermos acessar então todo esse mundo quântico, esse mundo energético em que não tem muitas vezes nem como descrever, porque quando nós estamos em profunda meditação e em contato com o Criador de tudo que em contato com a fonte, é um estado em que tudo é um estado de puro amor incondicional, de pura luz. E é um estado em que eu poderia ficar aqui horas e horas tentando descrever e não conseguiria descrever, porque é no nível das sensações, né? Agora você me falou que a criadora, a doutora Viana Stibel, ela teve um câncer e desenvolveu. Agora, quando você me fala, eu vejo várias fontes. Processo da meditação, processo da energia, né? Até o taoísmo fala do Shen, né? Que é o espírito, do Ti, que é a respiração, que é o processo energético, e o Jin, que é o corpo. Aí vejo que você fala também do inconsciente, né? Pode até usar o termo inconsciente coletivo, que é um termo de Jung, né? Aí, na verdade, ela bebeu em várias fontes, do Oriente e do Ocidente, principalmente visões existenciais fenomenológicas, que fala muito da volta para o autoconhecimento, né? O processo de espelhamento que Lacan falava, né? Agora, onde é que iniciou, como iniciou realmente, ela teve um câncer, e quais fontes que ela foi beber para criar essa técnica, que benefícios tem dados para todos? Ela já era uma pessoa intuitiva, ela já trabalhava com cura energética, e ela começou a ter contato, né, através de meditação com o Criador. E a partir desse contato com o Criador, ela foi recebendo essas orientações, né? E na realidade, ao meu ver, aí sou eu que a minha visão, eu acho que na realidade nós estamos numa época em que estamos lembrando do que esquecemos que esquecemos. Então, desde dos Vedas, enfim, há um grande saber, e há diferentes maneiras, diferentes visões desse saber. E no final das contas, se resume tudo, acredito que nesse grande amor incondicional, em que tudo pode ser transformado, em que tudo, nessa grande unidade, né? E quando nós estamos aqui na terceira dimensão, nós nos separamos, nós temos a ilusão da separação, né? E aí, a partir daí, então, nós manifestamos segundo aquilo que acreditamos, e eu acho que todo o nosso processo, nossos processos são de retorno, né, à unidade, a esse amor. Então a Havaiana, acho que ela bebeu de todas as fontes, né? Acredito que hoje nós temos várias técnicas energéticas
que nada mais são, acredito que assim, a mesma coisa sob visões diferentes. Conversamos aqui com Isabela Marie Brust. Ela falou-nos sobre a Theta Healing, na qual ela tem uma visão de amplitude do mundo, eliminando, como os hinduístas diziam, e os neo-hinduístas, maias, ilusões. Onde tudo o que vemos dentro do percepção empírica, em verdade, não é-nos real, sendo a nossa realidade um aspecto virtual no qual nós devemos percebermos-nos, e para isso, segundo a concepção da Theta Healing, passamos por alguns processos de autoconhecimento, e um deles é o ato meditativo. Bem, como foi nos falado pela doutora Isabelle. Em verdade, o século XXI deu-nos uma nova concepção metanoica, deu-nos uma nova visão da paideia, do ato de educar grego, deu-nos uma nova volta e alicerçamento às técnicas orientais, que são os princípios basilares para o desenvolvimento e evolução da humanidade como um todo. O século XXI tem uma característica completamente diferente do século XIX e início do século XX. Haja vista que o século XIX baseou-se na concepção empírica, na qual vem de uma abordagem aristotélica que Locke sabiamente colocou que o homem era a tábua rasa da sociedade o molda. A priori, é-nos preciso percebermos que houve um grande choque de egrégoras durante o século XX e o século XIX, basilando a concepção fenomenológica existencial e a visão empírica. Ou seja, uma luta no Ocidente basilada em Aristóteles, conhecido como Platão, e Aristóteles, que o estagirita, que foi discípulo do grande mestre Platão, que por sua vez, juntamente com Xenófanes, escreveu sobre Sócrates, sendo uma coisa ululante e bastante, digamos assim, característica dos dois. Dizia, a percepção do mundo dos sentidos é a condição sine qua non para levar... Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso.
evolução do ser. O outro, numa visão platônica, que ele herdou de Sócrates, que por sua vez tem toda uma concepção pitagórica, ele basila-se numa visão existencial fenomenológica. Mas o Ocidente se acopla ao Oriente no século XXI. Ele, em verdade, nos mostra que podemos trabalhar numa visão completamente diferente e, ao mesmo tempo, semelhante, como Hegel com os cornos, a tese, a antítese e a síntese. Visão fenomenológica existencial, visão empírica e a síntese que seria o conhecimento adentrado do ser humano. Immanuel Kant tentou uma coisa interessante, juntar os dois pensares, a percepção a partir do mundo dos sentidos, baseada toda na visão de Francis Bacon, e a percepção fenomenológica existencial. Ele, em verdade, nada conseguiu. A psicologia, ela adentra no século XIX com uma posição positivista baseada nas concepções de Augusto Comte e, ao mesmo tempo, empírica, na qual diz que é a ciência da alma, análise da alma, mas não adentra e não vê a alma. É melhor